Olá, meus queridos! Mais uma vez, nós estamos aqui no nosso canal da Igreja Batista Morada em Camburi, na cidade de Vitória, do Estado do Espírito Santo. E dando a continuidade na nossa maratona da quarta-feira e olhando na perspectiva da saúde, mas a nossa convidada, mais uma vez, atendeu a nossa solicitação, que é a doutora Janine Cavazzoni, e ela, neste momento, estará falando sobre a nutrição, sobre como podemos nos alimentar melhor no nosso café da manhã, no nosso almoço, aquele lanche, aquela janta, porque é importante que nós venhamos ter uma boa saúde. Olá, Janine. Olá, tudo jóia, pastor? Joia. É boa noite para o pessoal já, né? Hoje a Isso. gente vai falar sobre nutrição, alimentação na prática. Depois dos nossos dois últimos encontros que a gente falou sobre a importância do sono, sobre a importância de melhorar a imunidade, né? Da questão da ansiedade, como a gente come, né? Quais são os hábitos alimentares quando a gente está ansioso aí. E hoje eu quero falar na real, na prática, os alimentos. Quais são as melhores substituições para a gente fazer no nosso dia a dia, né? Para a gente melhorar realmente a nossa rotina, criar bons hábitos alimentares. Quais os alimentos que a gente não deve ter em casa e quais alimentos a gente precisa de ter em casa. Então, assim, pastor, lembrando sempre, né? Comer quando tem fome. E Sim. aí, vamos pensar no café da manhã, que é a nossa primeira refeição. A cultura do brasileiro é o quê, pastor? É o cafezinho com leite e o pãozinho com manteiga, ou margarina, enfim. Essa é a nossa Puxa. cultura, né? E essa é uma cultura assim que está É espalhada pelos gostoso. quatro cantos do Brasil. É. E assim, só que assim, esses não são os melhores alimentos, Hum. infelizmente, né? Por quê? Porque o leite já não é mais aquele leite lá da vaquinha, que tem aquela nata, que a nata que é a proteína ali, né, que é a coisa boa do leite, já Sim. não tem mais, é um leite de caixinha, um leite ultra pasteurizado. O café normalmente já não é um café também 100%, por exemplo, um café 100% arábico, um café bom, e aí a gente ainda coloca açúcar no café, né? O pão é um alimento que, infelizmente, é um carboidrato que, quando a gente consome, se transforma em açúcar, então ele não tem muito nutriente, ele não tem nutriente significativo. E aí, se for uma margarina, então, para ser usada dentro dele, aí que não é legal. Então, são alimentos que realmente a gente deve comer esporadicamente. Ah, hoje eu vou sair na padaria comprar um pão quentinho, visitei uma pessoa, né? Comi na casa dela, mas para a gente ter na nossa casa, no dia a dia, o legal é, quem é cafezeiro, assim como eu, o senhor é cafezeiro, pastor? Gosta de Sou, café? sou. Gosto do Eu café também. sem açúcar e café arábico. Isso aí. Então, esse é o café legal. Beleza, tirou o açúcar, né? Escolheu um café legal, você mantém o açúcar. Em relação a líquido, Janine, eu não sou muito do café, porque tem pessoas que não gostam de café. Então, acorda e faz um suco natural da fruta de preferência. E aí, toda Uhum. fruta tem seu próprio açúcar, pastor. Então, a gente não precisa de ficar adoçando a fruta. É legal a gente lembrar o paladar, né? Lembrar o gosto da fruta e o paladar se acostuma com aquele gosto. É lógico que se Sim. for suco de limão, um suco de maracujá, tudo bem você dar aquela adoçada, mas você não precisa fazer um suco de maracujá todos os dias de manhã, né? Então, um iogurte natural, né? Uma coalhada natural. Existem marcas hoje que, igual eu falei, a indústria ela foi forçada, ela teve que criar bons produtos, né? E aí existem umas marcas de produtos legais, de coalhada, de iogurte, né? Isso também é bem típico do nosso café da manhã, o iogurte, enfim. Então, chás são muito legais você começar o dia já tomando chá digestivo, chá diurético, chá para dar aquela acelerada no metabolismo, é muito Uhum. importante. Mas eu gosto de falar que acordou, abriu o olho, tomou um copo de água
e quem toma um shot, enfim, né? Mas água também sempre fundamental. E aí, para substituir o pão, o pãozinho, o famoso pãozinho francês, pãozinho de sal, o legal é, vamos pensar assim, como que a nossa avó fazia? Porque lá, antigamente, não tinha pão de sal, não tinha padaria, Isso. assim, né? E era assim, a batata doce, era a banana da terra, era o Mandioca. aipim, o aipim, que é a mandioca, era um inhame, era um milho verde, uma espiga de milho cozida, né? Hoje a gente tem a tapioca, né, que é a mandioca ali refinada, Sim. e as pessoas me perguntam muito, pastor, a tapioca é a mesma coisa que o pão? Uhum. Qual que engorda mais, o pão ou a tapioca? Às vezes você compra um pão integral que você vai olhar lá na lista de ingredientes dele, ele vai ter um monte de coisa, ele vai ter óleo de soja, ele vai ter açúcar, ele vai ter vários ingredientes que não são interessantes. E Uhum. a tapioca, ela é a mandioca refinada. Então, se você comprar, por exemplo, uma tapioca na feira, aí em Vitória, toda feirinha tem tapioca mesmo, tem fubá, tapioca, farinha de mandioca. E é legal, é uma boa substituição. E aí a gente consegue enriquecer ela mais em casa, fazer uma crepioca, por exemplo, colocar um ovo, mexer, colocar uma colher dessa tapioca, fazer uma panquequinha, né? Ou você consegue colocar chia, sementes, semente de chia, semente de linhaça, você consegue acrescentar um pouco mais de fibra para essa farinha, Sim. que também é um carboidrato, mas que substitui muito bem o pão. Então, Uhum. pensando no nosso dia a dia, que é ou pão, ou biscoitinho maisena, Maria, biscoitinho água e sal, Sim. ou um bolo, né? Que a gente também come muito bolo, assim, Uhum. aqueles bolos tradicionais, bolo de fubá, enfim. É sempre legal pensar nessa ideia do integral ou da batata, da banana da terra, Uhum. que substitui muito bem. Fora as frutas, né, pastor? Porque Sim. eu falo que quando a gente acorda, quem não tem muita fome, não precisa fazer um grande café da manhã. Se você tomar um cafezinho, comer uma banana, você já começou o seu dia comendo super bem. Porque a banana ela vai ter o potássio, ela vai ter a fibra, ela vai ter as suas vitaminas, né? Coisa que o pão, por exemplo, não tem. Então, são alimentos muito bons para substituir nosso, culturalmente falando, nosso pãozinho francês, nosso pãozinho de sal, com manteiga, que deixa ele para um domingo especial, deixa ele para de vez em nunca. Eu brinco que é de vez em nunca, essas É, coisas. De e vez em quando. assim, conjugado assim com uma aveia, aquela marca Quaker, que é importante, ajuda. O quê, pastor? Desculpa. Aveias, aveias. Aveia. Sim, aveia também substitui muito bem Janine. Eu não gosto de tapioca. Você pode ir para essa linha das farinhas vegetais, né? Ou aveia, ou farinha de arroz, ou farinha de amêndoas, ou farinha de castanha, farinha de coco. Hoje em dia, tanto o leite quanto as farinhas existem várias, né? E são farinhas muito mais saudáveis. Uhum. E aí você consegue fazer bolo, biscoitinho, pão, você consegue tudo fazer substituindo a farinha de trigo. Ah, legal, legal. Que bom. Bom saber disso. E assim, fica gostoso, tá, pastor? As pessoas acham que comer saudável é comer sem graça. Só vai ficar Uhum. sem graça se a gente deixar sem graça. Eu falo, ó, coloca tempero natural, você pode usar queijo, você pode usar ovo, tudo fica gostoso, né? Só tem que caprichar na hora de fazer, mas Com é gostoso certeza. realmente. Que bom. E aí, assim, pastor, pode falar. Não, esse é para o nosso café da manhã. A gente começa o dia assim, comendo Sim, basicamente esses alimentos. E aí a gente vai pro almoço. E sim. aí eu falo que não existe nada que substitui o nosso prato. Uhum. A nossa cultura é do que no almoço? Arroz e Feijão. feijão. Todo Arroz, dia. feijão, o ovinho ou um bife e uma saladinha de alface e tomate. É a cultura do brasileiro, Sim. a gente tem isso em casa. É um super prato. A gente fala que um complementa o outro. É um prato muito nutritivo. Por isso que às vezes eu não gosto, pastor, de produtos. Ah, vamos ali tomar um shake, vamos ali tomar um chá. Tem isso, tá, pastor? Sim. Quem nunca tomou um negócio desse para substituir o almoço para poder emagrecer? Eu não gosto. Tem alguns produtos legais, por exemplo, para você substituir o café da manhã, para você substituir o lanche da tarde.
Agora, nada substitui o almoço, o prato de Uhum. comida, que é o arroz e o feijão, um complementa o outro, a proteína. Lembrando que essa proteína, hoje a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda o consumo de carne vermelha 3 vezes na semana. A semana tem 7 dias e vamos pensar que nesses 7 dias a gente tem almoço e jantar. São 14 vezes comendo proteína. De 14 vezes, só 3 Uhum. seria o ideal de consumo de carne vermelha, porque a carne vermelha é uma carne muito gorda, é uma carne indigesta, de difícil digestão. Às vezes a gente vai no churrasco, come muito churrasco, a gente fica né, com a barriga pesada, nem Sim, quer comer mais nada, porque sim. realmente demora para fazer a digestão. Então, assim, hoje a gente entende que comer menos carne vermelha é melhor para nossa saúde. Então, 3 vezes aí é legal, 3 vezes na semana, consumir carne vermelha. E Uhum. aí a gente vai comer bastante peixe, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é uma super proteína, porque além da proteína, tem ômega 3, ômega 6, ômega 9, que é importante para o nosso, né, sistema inflamatório do corpo. Até o próprio suíno, a própria carne suína, lembrando que sempre grelhado, assado, cozido, nada frito. Esse negócio de fritura também é complicado. Hoje a tecnologia lançou air fry. Antigamente era Sim, grill, né? A grill sim. saiu um pouco de moda, agora veio air fry. Tudo E aí? para poder ajudar a gente, minimizar esse efeito da fritura em casa mesmo. Isso são tecnologias legais que eu falo que a gente não Alternativa precisa. para ter uma boa saúde. Exatamente, exatamente. E aí, o próprio ovo, né? Depois do leite materno, o ovo caipira é o primeiro melhor alimento depois do leite materno. Olha. Então, o ovo, o próprio frango. Ah, Janine, mas frango tem hormônio. Se você conseguir comprar um frango caipira, ótimo, melhor ainda. Mas se não, vai comprar um frango. O frango, mesmo com hormônio lá na galinha, o frango é uma carne mais magra, né? Uhum. É uma carne de mais fácil digestão também. Então é importante ter o arroz, o carboidrato que eu falo. E aí, pastor, a gente que não cresce mais, nem o senhor, nem eu, infelizmente, Sim. a gente tem que ter atenção nessas quantidades. Então não precisa colocar um mundo de carboidrato no prato. Deixa para quem está em fase de crescimento, para quem Sim. gasta aquilo, para quem, por exemplo, trabalha pesado, né? Tem pessoas que trabalham pesado e realmente precisam de comer uma quantidade maior. Ou Mas assim, esportista. exatamente. Para quem tem uma linha mais específica, ok. Mas uma pessoa que só quer saúde, manter o peso ou fazer uma reeducação alimentar, Uhum. não se tira o carboidrato. Esquece essa ideia de que não pode comer carboidrato. Pode comer carboidrato, desde que você saiba a hora que você vai comer e a quantidade que você vai comer. E aí, assim, colocar lá, vamos colocar, no dia que tem arroz, é só o arroz, não é o arroz e a batata. Não é o arroz e o macarrão. Não Uhum. é, sabe? É um carboidrato por prato. Assim como as leguminosas. Que são leguminosas? É o feijão, é o grão de bico, é a lentilha, é a ervilha, é a soja, é a quinoa. Então, você vai escolher uma leguminosa para complementar o carboidrato. A proteína e a salada, a verdura. E é essa que tem que vir em grande parte ali, ocupar a maior parte do prato é a verdura. E a gente tem uma infinidade de legumes, de verduras, de folha, né? Assim, e é nela que fica, nas verduras que ficam concentrado as principais vitaminas e minerais. Então a Sim. gente precisa ter no prato. Eu brinco assim, ó, com os pacientes, você não precisa de ficar fazendo 3, 4 por dia, não. Se você tiver uma, se tiver só alface em casa naquele dia, metade do prato é alface. Não é porque só tem uma que você vai colocar um pouquinho e vai encher o prato de arroz e de feijão, não. Vai encher o Uhum. prato de alface. Sim. Entendi. E Lógico. assim, E E, assim, fica um prato completo, né? Fica um prato nutritivo. sim. Agora, diante de todos esses produtos que temos ali no mercado, nas prateleiras, por exemplo, eu vejo que algumas pessoas gostam de reaquecer ou comprar carnes ou comida já pré-industrializada que vá ao forno micro-ondas. Qual seria a sua recomendação? Ah, pastor, eu acho que
Esses alimentos são alimentos assim para consumir muito esporadicamente. É muito Uhum. melhor se a gente fizer um pouquinho a mais, sabe? Que na semana tá agitada, quem trabalha fora, né? Quem tem Sim. uma rotina corrida, é melhor você ter um dia, um final de semana, uma tarde para você se planejar, fazer um pouco a mais, congelar a sua comida do que sair para comprar algo congelado. Eu sempre falo, se Uhum. você vai no mercado comprar uma lasanha pronta, você Sim. tem a opção ali da fruta, da verdura e do ovo. Uhum. Vai gastar 5 minutos, 10 minutos para fazer no micro-ondas a lasanha. Vai gastar o mesmo tempo para você cozinhar um ovo. E é Uhum. muito mais nutritivo. Então, são alimentos que não são legais, porque eles vêm com muita química, muito conservante. Alguma coisa tem que preservar o tempo deles de validade, né? Sim. Porque até a nossa comida, se a gente fizer e congelar, ela tem uma duração, né? Ela não vai durar a vida toda. Então, se vocês podem não consumir esses produtos, não consumam. Ou Sim. muito baixo, porque realmente eu sei que tem pessoas que vivem disso É, por conta de correria. eu queria te perguntar uma coisa e não queria te deixar assim é, é, apertando sobre na parede com referente às comidas de restaurante, porque Uhum, sabemos que a comida de restaurante não é semelhante que uma comida que é feita em casa, uma comida mais caseira. uhum. O que você recomendaria às pessoas que têm aquelas alternativas ou às vezes não tem outros meios, porque sai da empresa para o restaurante da empresa, ou recebe um ticket de alimentação e precisa ir direto para um restaurante. Qual seria a sua recomendação? Assim, vou falar dos restaurantes de rua em geral, não Sim. aqueles específicos, aqueles que já vendem na propaganda que tem um alimento mais saudável, porque quando é um Uhum. restaurante assim, já é uma propaganda diferente. Sim. É restaurante natural, com comida natural e tal. Mas os restaurantes normais, eu já trabalhei em cozinha, pastor. Você cozinha em grande quantidade. São dois fatores. Esse, que você precisa cozinhar para muitas pessoas, você precisa cozinhar para grandes quantidades, e o fator de custo. Uhum. Então, é muito mais viável você temperar o arroz, o feijão e a carne com tempero pronto. Então, caldos da vida, né? Não, nem vou falar marca, não. Mas Sim. caldo de carne, caldo de galinha, enfim, é muito mais interessante você usar, por conta da grana mesmo, esses produtos para temperar grandes quantidades de comida do que você ter que comprar não sei quantos quilos de alho, não sei quantos quilos de cebola. E isso gera um custo maior. Então, esses alimentos, eles têm muitos condimentos, né? Uhum. Essa química. Às vezes, eu vou cozinhar, por exemplo, 10 quilos de feijão, um restaurante para poder servir. O caldo, ele demora para engrossar, ele não engrossa. Então, muitas vezes, em restaurantes, indústrias mesmo, você coloca um pouco de trigo ou um pouco de amido de milho para Sim. poder engrossar o caldo do feijão. Então, isso tudo, o feijão já também é um alimento que é um pouco indigesto por conta dos próprios gases naturais do Uhum. feijão. Você coloca um trigo a mais, aquilo fica pesado. Para uma pessoa que vai ali vai gastar, ok, mas às vezes a gente não gasta, né? Vamos colocar assim, numa fábrica, tem pessoas que trabalham ali, botam a mão na massa, tem pessoas que são do administrativo. Todas elas vão comer a mesma comida. Aquela pessoa do administrativo, ela não vai conseguir gastar aquilo, então ela vai sempre ficar inchada. A gente, quando Uhum. tá na rua também, vou sair para almoçar num restaurante. Não, assim, lógico, pastor, é a opção que tem, você vai comer, mas não é uma coisa assim que você tem que comer todos os dias, exceto essa questão que você falou, Janine. A pessoa ganhou um ticket, é o restaurante da empresa, ou é aquele restaurante que fica perto da empresa que a pessoa vai comer todos os dias ali, enfim. Então, você vai tentar escolher as coisas mais naturais que sirvam. As Ok. saladas que não são temperadas, as verduras que não são temperadas, né? Se tiver um arroz integral, normalmente hoje em dia sempre tem, você vai no arroz integral, porque eles sim, os alimentos integrais, normalmente eles não colocam condimentos, porque eles sabem que pessoas
que tem problema de pressão, problema de diabetes, eles sempre vão preferir o arroz integral. Então, a recomendação é que não se usa, mas é nas carnes, no feijão, sempre vai ter alguma coisinha assim para dar um sabor. Quer dizer que você, como nutricionista, você não recomenda o uso daqueles cubinhos chamados caldos, por aí vai, porque ele é extremamente perigoso por causa da quantidade de química, Sódio. de E sódio que se sódio. tem, que com o passar do tempo isso pode gerar algum risco na área da nossa saúde. Exatamente. Está chegando parte do nosso tempo, nós temos aí mais 5, 6 minutos. E a janta, esse que é a questão mais difícil, acho que de todo mundo, porque a maioria está acostumado de jantar e depois do pós-janta, aquele lanchinho antes de dormir. Exatamente. E assim, pastor, na verdade, a gente não deveria jantar à noite. Aquele Uhum, prato do almoço, aquele arroz e feijão, a carne e a salada, ele deveria ser bem menor na janta. Se a uhum, pessoa janta cedo, que não é o hábito da grande maioria das pessoas, por exemplo, 6 horas é o horário da janta. Ok, então você vai colocar a proteína, uma verdura, uma salada no prato. O arroz e o feijão, para nós adultos que não crescemos mais, não tem tanta necessidade. A gente já consumiu ele de manhã, a gente já gastou ele de manhã. À noite, o metabolismo já está mais lento porque a gente está cansado, a gente não vai fazer grandes atividades mais, então não tem por que a gente comer um prato, repetir o prato do almoço. Então a gente se come coisas mais leves à noite. Então, sopinha, caldinho, faz um purezinho, fica com a carne com ovo, com frango, até com uma proteína mais magra à noite e a salada. E uhum. pronto. E deveria ser a última refeição, porque a gente deveria dormir, ter um horário certo para dormir mais cedo. Então, jantar cedo, coisas leves, né? Preparar para dormir cedo. Um chá, eu sempre falo, depois da janta é o horário do chá, daquele chá calmante. Lá na medicina chinesa, o que que eles usam? Chazinho para estimular a produção da melatonina para a gente poder dormir. Agora, janta um pretão, 7, 8 horas da noite. Aí quando dá 10, e aí na cozinha ainda fazer um leite com café, pegar um biscoito, pegar um pão, isso assim faz nosso metabolismo ficar mais lento, faz a gente dormir com a barriga cheia, a gente não consegue gastar isso e fica acumulado e a gente engorda, não tem jeito. É porque Então são vai acumulando as calorias, né? Que se torna exatamente. depois, essas calorias se tornam gordura, é isso? Exatamente, isso aí. A gente acumula isso. Se a gente não gasta aquela energia, caloria do alimento que a gente consome, isso fica armazenado. E o corpo armazena em forma de gordura. Ele Uhum. transforma em gordura e fica lá, ó, O- guardadinho. Ok. Bom, eu queria te perguntar mais uma vez, Janine, como ainda não apareceu aqui o nosso alerta do tempo do Zoom, mas por que é necessário? Eu sempre ouço assim, aliás, são duas coisas. Então, é necessário que nós, como seres humanos, cristãos, independentemente do nosso credo de religioso, precisamos ter o nosso café da manhã igual que de um rei, almoçar como um príncipe e, como se diz, jantar como uma pessoa miserável. É mais ou menos Tá? isso? Como um servo, exatamente. É, Exatamente. É comer pouco à noite. comer Essa é a pouco. recomendação. Comer pouco, comer coisas leves. Janine, mas eu tenho fome à noite. Porque você não comeu bem durante o dia. Se Sim. você tiver comido bem durante o dia, muito provável que essa fome não. Você pode ter vontade de comer. Lembra que é diferente. Ou fome Mas social. ou fome social, exatamente. A fome depois do culto, que leva a gente a sentar numa pizzaria, ela é impressionante, né, pastor? Sim, Ou numa hamburgueria. é Só que um assim, imã. se a gente comeu bem, supriu as necessidades de manhã, o metabolismo ele já está cansado, ele só quer descanso, ele não quer comida, ele não vai te pedir comida à noite. Aí pode ser acompanhado à noite com um chá, aquilo que você falou, não? Exatamente. Chá de lavanda, camomila, erva doce, erva cidreira, valeriana, todos esses chás são ótimos para estimular a melatonina aí. Ok. Agora, por que assim que a gente abre os nossos olhos,
é necessário tomar água? E quantos ml de água precisamos ter? Porque o que acontece dentro do nosso organismo? Então, além da água, existem os alimentos que neutralizam o pH do intestino. Você estava ali em estado de repouso, o metabolismo não está parado, lógico, ele está lento, descansando. Quando você acorda, para você fazer essa ativação, principalmente essa ativação do sistema gastrointestinal, você precisa tomar uma água. Logo depois é interessante fazer um shot, igual eu falei, com vitamina C, com a cúrcuma, ou uma colher de vinagre de maçã, você tomar uma colherzinha de vinagre de maçã, Puro? isso ativa, puro. Isso neutraliza o pH do intestino, porque nosso intestino tem um pH, assim como o nosso estômago, né? Então, para a gente neutralizar, porque estava em estado de repouso, primeiro vem a água para poder ativar o metabolismo, Uhum. depois vem ou o limão, uma vitamina C, ou o próprio o próprio vinagre de maçã, para poder neutralizar o pH do intestino. Porque aí tudo que a gente vai comer em seguida, por exemplo, o café da manhã, ele vai ser digerido melhor. E aí, a- é, quanto tempo após de ingerir a água, uma colher de vinagre ou um suco, Não, um você já está limão? pronto para tomar, você já está pronto para tomar seu café da manhã. Não precisa de esperar mais nada. Você está Ah, é? pronto. É Uhum, imediato, então, praticamente isso. exatamente. E Uau! água, pastor? Como se calcula a água? Sim. Pega aí seu peso e multiplica por 30 ml. A gente recomenda 30 ml por quilo de peso. Se a pessoa já tem uma tendência a ter uma retenção líquida, por Uhum. exemplo, você pode dobrar esse valor, tá? A mulherada, estou em período menstrual, eu sempre fico um pouquinho mais inchada, porque, né, por conta dos hormônios que vão ali mudando, né? A gente retém mais líquido no período menstrual, então dobra o consumo de água. Quando a gente come muito alimento ruim, com açúcar, com sódio, com gordura, a gente fica inchado. Então, dobra o consumo de água nesse dia. Mas o normal é 30 ml por quilo de peso. Entendi. Então, nesse caso, eu tenho 74 quilos, multiplico por 30, vai dar 2.220 Isso aí, 2 litros, 220 ml de água por dia. por dia. E isso é Uau! água. Isso é água. Chá não entra nessa conta, suco não entra nessa conta, café nada, isso é água pura. Entendi. Temos muitas coisas para aprender então. Por que isso não se ensina na escola? Eu sempre me pergunto. São coisas básicas para ter uma qualidade de vida, mas a gente nunca fica sabendo. Mas as coisas estão mudando, pastor. Eu acredito que muitas dessas informações já vão ser disponibilizadas para a futura geração aí. Porque Sim. a gente está ficando doente muito mais cedo. Tem alguma coisa errada. A gente passou por alguma coisa errada nesse momento aí alimentar da nossa vida, Uhum. principalmente agora que a gente está vivendo. Então, Hum. eu acho que futuramente, eu creio que futuramente o alimento vai voltar a ser melhor. Ai, que bom. Então, isso é muito importante. Você, Janine, gostaria de deixar mais algumas dicas antes antes da gente finalizar, com referente a carboidratos? Então, não quero que as pessoas fiquem com medo, pastor. Assim como a indústria, por um grande período, deixou a gente com medo da banha de porco, com medo do abacate, deixou a gente morrendo de medo do ovo. O ovo é um super alimento. Falou que se você comer esse ovo, você ia ter colesterol. Então, Sim. eu falo assim, não fiquem com medo de um alimento. Conheça da onde que vem, como é feito. Ele é transgênico? Como ele está sendo cultivado? Conheça a origem do alimento, conheça o seu corpo e as suas necessidades. Então, assim, lógico, a gente não pode comer o quanto a gente quer de carboidrato, apesar da nossa cultura ser muito influente, apesar de ser alimentos saborosos, um pão, um macarrão, uma polenta, né, o próprio arroz, o risoto, são gostosos, mas a gente precisa de entender que a gente só tem que comer uma quantidade simbólica, falando agora para nós adultos, né, sem comorbidades associadas aí. Então, não fique com medo, coma, mas coma pouco.
tá? E tente comer integral, de preferência integral. Janine, não gosto do arroz, não tem condições de comprar. Melhor o arroz branco, bota uma verdura na hora de cozinhar, ou sempre coma ele com feijão, porque o feijão é o complemento do arroz, por exemplo. Sim. Agora, o pão não é uma coisa legal para você comer todo dia. Substitua o pão. Não tem problema nenhum você comer uma batata, né? Uma banana, uma fruta mesmo. Fruta. A gente esquece, pastor, de comer fruta. E a gente tem tanta variedade de fruta. Então, a dica é: não fica com medo, não precisa de comer em grandes quantidades, né? E lembre das frutas, que a gente tem uma variedade de fruta imensa disponível para gente. Faça refeições pequenas à noite, não precisa comer muito, igual a gente já falou, né? E assim, a gente sempre vai melhorando refeição por refeição. Quando você vê, você já tá craque, já tá fazendo bonito aí durante o dia. Ok. Então, tá bom. Eu estou muito satisfeito e muito feliz, Janine, por você nos dado este presente, nos presenteando com todas essas informações, 3 semanas seguidas, uma oportunidade ímpar. Não são todas as igrejas que têm esse privilégio de poder ouvir uma nutricionista como do seu quilate, e temos a oportunidade de poder receber todo esse conhecimento, ser aconselhado na nossa alimentação diária. Muito obrigado. Deus te abençoe, abençoe sua vida, seus filhos, o próprio Bruno, seu maridão, tá? Sua casa, sua clínica, e que Deus sempre venha suprir todas as suas necessidades. Amém, pastor. Eu agradeço. Quem tiver dúvida aí da igreja, quem assistiu, né, quem acompanhou a gente nessas 3 semanas, foi um prazer para mim. Estou sempre à disposição, viu? Pode ir lá no Instagram, pode me mandar mensagem, eu tiro as dúvidas. Eu estou aberta aí para poder ajudar vocês que acompanharam a gente aí nessas 3 semanas. Eu que agradeço, viu? Tá bom. As pessoas que me abordaram, Janine, só elogiando a tua palavra, da tua colega, tanto do primeiro encontro, todo mundo me elogiando, até gente da própria comunidade da nossa igreja que participou, ficaram muito felizes e satisfeitos pelas tuas orientações. Ai, que bom. Agradeço, fico feliz. Então, tá bom. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Beijo para todo mundo. Deus Tá. abençoe. Tchau, tchau. E é isso aí. Mais uma vez, nós tivemos esse privilégio, a oportunidade grande de estar com a nutricionista Janine. Eu quero aproveitar esse momento e orar pela sua vida, para que Deus te dê sabedoria em você receber todo esse cuidado, ter essa consciência desse cuidado. E lembre-se, você tem o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Assim diz a palavra de Deus. Por isso, seja a forma, seja o que você estiver passando, eu quero orar por você e te abençoar. Pai dos céus, muito obrigado, Senhor, por estes irmãos ou essas pessoas que estão aqui no nosso canal, participando, assistindo, depois de toda esta live, juntamente com a Janine, que o Senhor Deus o conceda, o guarde, cuide a vida de quem está nos assistindo. Guarde a sua saúde. Traga a Deus entendimento e as condições necessárias para receber uma boa alimentação. Que a graça do Senhor esteja sobre esta família, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe. Beijo no coração. Muito bem. Agora que você recebeu essa oração, quero só fazer o fechamento, que na próxima semana nós estaremos participando de uma entrevista na semana que vem com a pedagoga Miriam e o seu marido Geraldo Neto. Eles estarão falando para os pais de adolescente. Então, você que é pai de adolescente, está assistindo ou conhece alguém, entre em contato, mande as suas perguntas para Iving e Rodrigo. Qual é o telefone da Iving? O telefone da Iving é
o 27 daqui do estado, 999-86-2639. Repetindo, 999-86-2639. Mande as perguntas e na próxima quarta-feira haverá esse bate-papo voltado para os pais de adolescente. Então, será uma live muito bacana, às 19h30. Você não pode perder. Até eu estarei ligando, já que estou tendo um filho pré-adolescente. Um beijo no coração. Deus te abençoe.